Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você saúde e paz no dia de hoje. E no nosso programa de hoje, nós vamos comentar do mercado do café que continua com os preços em alta. Você vai ver como está o mercado do leite spot. Leite spot é aquele leite comercializado entre os laticínios. Você vai ver também como está o índice de poder de compra de fertilizantes. Eu vou conversar com André Torquetti, gerente comercial da Gruner, e nós vamos falar do comércio de um caminhão especial que em apenas 15 dias foram comercializadas 70 unidades. Você vai conhecer o Gruner. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do café que continua com preços em alta. Considerando o preço médio de exportação de $304,25 por saca e a cotação média do dólar em dezembro de R$ 6,09, o Brasil deixou de arrecadar 555 milhões de dólares ou 3,387 bilhões de reais em receita cambial ao longo do ano. Os entraves logísticos geraram um prejuízo de 9,2 milhões em dezembro, devido a custos adicionais de armazenagem, retenção de contêineres e antecipação de gates. Desde junho, quando o levantamento foi iniciado, as perdas acumuladas somaram 51 milhões de reais para os exportadores. O problema ele foi causado por alterações de escalas de navios, atrasos frequentes e rolagens de cargas. O setor de exportação responsável pela consolidação das cargas enfrenta dificuldades com o crescimento da demanda por contêineres e a falta de infraestrutura adequada nos portos brasileiros. Os problemas logísticos evidenciam o esgotamento da capacidade dos portos brasileiros. É preciso investimentos para ampliar pátios e berços para melhorar a infraestrutura de rodovias, ferrovias e também as hidrovias. E agora você vai ver como está o mercado do leite spot. Leite spot é aquele leite que um laticínio vende para outro. É a comercialização entre os laticínios. Segundo dados da Milk Point Mercado, na primeira quinzena de fevereiro, o leite spot ele apresentou uma valorização se estabelecendo em R$ 2,97 por litro, aumento de 17 centavos frente aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 2,80 na média Brasil. Nesta primeira quinzena de fevereiro, as negociações do leite spot seguiram apresentando novos reajustes positivos em todos os estados acompanhados. Essas altas, elas são reflexo do aumento de preços de alguns derivados lácteos pelas indústrias, como é o caso do leite UHT, o de caixinha, mas também pela perspectiva de menor oferta de leite nos próximos meses, devido à sazonalidade da produção brasileira. Assim, como na quinzena anterior, o aumento dos preços médios do leite spot, ele seguiu gerando um menor volume de compra por parte das indústrias e neste início agora de fevereiro. E agora vamos comentar do mercado de fertilizantes. Conforme dados da Mosaic, o Índice de Poder de Compra de Fertilizantes, o IPCF, de janeiro deste ano, foi registrado em 1,09, refletindo um aumento de 4% em relação a dezembro do ano passado. Esse crescimento ele foi impulsionado pelo aumento médio de 3% nos preços dos fertilizantes, especialmente pela valorização da ureia, do cloreto de potássio e também do superfosfato simples.
Apesar de uma recuperação nos preços de algumas commodities, a alta dos fertilizantes pesou na relação de troca. O mercado de milho safrinha se mantém aquecido, com perspectiva de ampliação da área plantada. Com o fim da janela de plantio se aproximando, produtores precisam planejar estrategicamente as suas compras de insumos, considerando o cenário global desafiador. Um planejamento eficaz permite melhores oportunidades de compras e evita problemas logísticos na entrega dos fertilizantes no momento ideal de aplicação. Em relação às commodities agrícolas, o índice registrou uma leve alta de 0,3%, resultado de fatores distintos. O preço da soja caiu 2%, pressionado pela expectativa de uma safra recorde no Brasil, enquanto o milho teve alta de 2% devido à maior demanda no mercado interno e quebras de safra no sul do Brasil, Argentina e também Paraguai. Cana-de-açúcar e algodão também apresentaram aumentos de 17% e 2%, respectivamente. O setor agora acompanha de perto o ritmo da colheita no Brasil e os seus impactos na janela de plantio do milho de segunda safra. Além disso, preocupações com a qualidade e solubilidade dos fertilizantes fosfatados importados também ganham destaque, reforçando a necessidade de atenção dos produtores na aquisição desses insumos para a próxima safra de verão. E agora você vai ver como está a produção mundial de leite. Nos últimos 10 anos, a produção mundial de leite, ela cresceu 27%, considerando o ano de 2013 em relação a 2023, o que representa um crescimento médio de 2,6% ao ano. Sob a ótica da produção por país, somente os 10 maiores produtores juntos foram responsáveis por quase 2/3, ou seja, 64% do leite produzido no planeta. Neste período, 2013 a 2023, a produção total oriunda desses países apresentou um crescimento de 33%, ou seja, 2,9% ao ano na média, maior, portanto, ao crescimento da produção mundial. Em 2023, a produção mundial totalizou 956 milhões de toneladas de leite, considerando-se todo tipo de leite, incluindo leite de búfala, estimado em 150 milhões de toneladas, ou seja, 16% do total produzido. Esse aumento pode ser classificado como moderado, uma vez que, em regiões tradicionalmente relevantes para a produção e exportação de leite, como a União Europeia, a Europa Oriental, a América do Sul e a Oceania, verificou-se uma estagnação ou até mesmo uma redução na produção. Em termos de incremento em produção entre 2013 e 2023, o destaque foi a Índia, com um aumento expressivo de 109 milhões de toneladas, equivalente a 72% no período, consolidando-se como a maior produtora mundial de leite. Esse volume representou 53% do aumento da produção global no período. Os Estados Unidos e a China tiveram um incremento de 18,4% para os Estados Unidos e 10,6 milhões de toneladas. Apesar de maiores dificuldades na oferta de leite no mundo, especialmente as regiões exportadoras de lácteos, em todos os 10 países maiores produtores, houve aumento do indicador de produtividade. A redução do número de vacas ordenhadas em alguns países
é atribuída em grande parte à substituição de vacas menos produtivas por outras geneticamente superiores. Na União Europeia, o tamanho do rebanho tem diminuído, também devido às restrições ambientais e políticas voltadas à redução do número de animais. Esse cenário tem gerado insatisfação entre os produtores e protestos em algumas regiões. Resumindo, apesar dos desafios enfrentados pelo setor lácteo mundial nos últimos anos, as perspectivas para este ano 2025 são cautelosamente otimistas. O equilíbrio entre oferta e demanda, aliado à gestão eficiente dos custos de produção e as mudanças estruturais no setor, será essencial para a sustentabilidade do mercado de leite nos próximos anos. E depois do intervalo eu vou conversar com o André Torquetti. Ele é gerente comercial da Gruner e nós vamos falar do comércio de um caminhão especial que em apenas 15 dias foram comercializadas 70 unidades. Você vai conhecer o caminhão Gruner. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado da soja, do milho e também do algodão. Nós vamos falar principalmente da produção. A expectativa do CPEA para agora este ano é de um aumento na produção tanto de soja quanto milho e algodão aqui no nosso país, o que pode ampliar a disponibilidade para exportação e abastecimento interno. No entanto, os preços em dólar dependerão do cenário mundial, especialmente da oferta em países como Argentina, Estados Unidos e Ucrânia. Já no mercado da carne bovina, a oferta de animais deve seguir restrita devido ao ciclo pecuário, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Além disso, a demanda chinesa será um fator decisivo para a precificação da proteína, já que a China compra mais da metade das exportações brasileiras do setor de carne bovina. O CPEA também aponta que a cotação do dólar deve permanecer acima dos R$ 5,50, o que pode favorecer o setor exportador. Porém, incertezas aumentam diante de novas imposições tarifárias no comércio mundial, o que pode impactar os preços dos produtos brasileiros no exterior e provocar mudanças nas parcerias comerciais entre os países. E agora eu vou conversar com o André Torquetti. O André Torquetti, ele é o gerente comercial da Gruner. E nós vamos falar do comércio de um caminhão especial, diferenciado, que em apenas 15 dias foram comercializados 70 unidades. E agora está na hora de você conhecer o Gruner. André Torquetti, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. André, me fala um pouquinho do Gruner. Onde você está, que região você está, onde é produzido o Gruner? Antônio, a Gruner ela é uma montadora de máquina agrícola e ela está localizada na cidade de Lençóis Paulista, interior do estado de São Paulo. A Gruner ela é uma empresa jovem, né, fundada em 2018 pelos irmãos Belei, o Henrique, o Matheus e a Lívia, que são produtores tradicionais de cana aqui da região. Só que a história da Gruner ela começou um pouquinho antes de 2018, ela começou lá em 2012, na verdade, com o desenvolvimento desse produto, justamente para solucionar um incômodo que eles tinham na lavoura de cana deles, que era justamente o pisoteio, né, sobre a linha de cana. Eles sempre tiveram um viés de muita conservação de solo, de lavoura, de controle de tráfego, de preservar a produtividade do canavial. Então, o desenvolvimento desse produto veio justamente para solucionar esse incômodo que eles tinham, né? Com isso, com esse desenvolvimento, conseguiram enxergar alguns ganhos
além desse ganho da produtividade, que é a redução do consumo de diesel, a redução da emissão de CO2 e a redução do custo operacional da operação de transbordo, né? Então, esses benefícios fizeram com que a Gruner formasse uma parceria lá em 2018 com a Mercedes e pudesse, então, implementar toda essa tecnologia desenvolvida durante esses 6 anos num chassi, num caminhão da Mercedes. E essa parceria deu muito certo a ponto da Gruner, em 2021, ser incluída no ranking dos 10 principais produtos da Mercedes-Benz no mundo, né? E eu acho que o mais interessante de tudo isso é que o desenvolvimento desse caminhão, a criação desse caminhão, foi feito pelo dono da fazenda, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ele sentiu na pele os problemas que não só ele tem, mas todos os produtores têm, então resolveu solucionar esse problema vamos dizer assim, na carne, né? Cortar a própria pele e o negócio deu certo, né? Me fala das vantagens desse caminhão, o que ele proporciona assim dentro da lavoura? Antônio, eu costumo dizer que a Gruner revolucionou o mercado de transbordo de cana lá em 2018, quando ela lançou o ATR-X. O lançamento do ATR-S é a evolução dessa revolução, né? Então, vender uma quantidade tão expressiva de máquinas num curto espaço de tempo, num momento tão desafiado do setor com relação ao investimento, mostra que o desenvolvimento do produto, que todas as inovações que a gente trouxe nesse novo produto, faz sentido para o produtor e atende às necessidades de entrega de uma cana mais barata lá na esteira no final da operação, né? Então, esse desenvolvimento, ele passa muito por uma série de evoluções, né? Então, ao total, a gente tem aí 15 evoluções comparado ao modelo X, e as principais delas, obviamente, uma das principais, obviamente, é o reposicionamento dos eixos, que permite para esse equipamento um raio de giro muito menor, né? E esse raio de giro menor beneficia a operação com manobras mais rápidas, com movimentos de transbordamento dentro do pátio de transbordamento muito mais rápido, e isso gera um impacto no ciclo. O ciclo da operação de transbordo de cana, ela fica muito menor. Isso permite que o equipamento esteja mais disponível para a colhedora tenha horas de elevadores maiores, e esse aumento de produtividade, ele consequentemente traz uma redução de custo operacional. André, se a gente fizer um paralelo, assim, comparando em condições normais, caminhão normal, tudo normal, com o Gruner, a diferença é significativa? A diferença é muito significativa, Antônio. Nesse momento, com esse novo modelo, a gente deixou de comparar com o que a gente comparava antes com o tradicional, que era o trator mais o caixote arrastado, e passou a comparar com o modelo X, que é o nosso primeiro modelo. Mas quando a gente olha e volta a fazer uma comparação com o trator, nós estamos falando aí de mais de 60% de redução no tempo de manobra. Nós estamos falando aí de praticamente 60% na redução do consumo de diesel, que é um fator com impacto gigantesco no custo da operação, né? Então, justamente essas comparações é o que fazem o equipamento ter tido tanto sucesso, a ponto da gente conseguir ter feito um volume tão expressivo de vendas num espaço tão curto de tempo. Bom, vocês já estão, então, vamos dizer assim, a grosso modo, concorrendo com vocês mesmos. Porque, Exato. Porque 50%, 60% de diminuição no custo de produção, velocidade de trabalho aumenta, o trator diminui. Olha, eu acho que então o trator está basicamente com os dias contados. Nesse momento, a nossa comparação é com o nosso produto, realmente, né? A gente deixou, com o lançamento da série S, a gente deixou de fazer a comparação com o convencional, com o trator de transbordo, e passou a comparar com aquilo que a gente tinha, né? Então, que tem ainda, na verdade, o nosso modelo X, ele continua no mercado, e a gente está, nesse momento, fazendo uma comparação de ganho justamente com aquilo que a gente já entregava de superior com relação ao trator. E você citou também, logo no começo da nossa conversa,
o interessante desse trator é em relação, vamos dizer assim, a pisoteio no solo, vamos dizer assim, a estragar a linha da cana, para tentar entender, e automaticamente o trator ele é mais largo, ele pisoteia mesmo, a compactação é maior, né? A compactação é maior e automaticamente há um desperdício na produção, né? Exato, Antônio. O que acontece quando a gente compara com o trator, né? Hoje existe muitas ferramentas de automação, de piloto, para que o equipamento seja conduzido de forma autônoma durante a operação de colheita. O grande impacto na operação com o trator é que ele tem um caixote engatado num pino de arrasto, e esse caixote ele é livre, ele sofre toda a movimentação, dependendo do solo, dependendo da declividade, até o tipo de preparo que foi feito. Quando a gente olha para o nosso produto, para o ATR, para o nosso transbordo da Gruner, o caixote está em cima da plataforma do caminhão, então ele é livre desse movimento de arrasto e ele consegue ser um equipamento 100% conduzido pelo sistema de piloto automático. Isso adicionado a um pneu de menor diâmetro, ele gera para a lavoura um canteiro descompactado muito maior, onde a raiz da cultura tem disponibilidade de penetrar mais e buscar mais nutrientes para que ela possa crescer e se desenvolver com maior produtividade. Bom, nós sabemos que Goiás, se não me falha a memória, é o segundo maior produtor de cana do Brasil, atrás somente de São Paulo. E como é que está Goiás em relação ao Gruner? Eu posso te dizer que praticamente 50% desse volume que nós fizemos em 15 dias desse novo modelo vai para o Centro-Oeste. Poxa vida, coisa boa. Muito Sabe, bom. André, o mais interessante de tudo isso é que, mesmo com todas as situações contra o agro, o produtor está acreditando, está apostando, está indo, está peitando tudo e tocando para frente e investindo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Independente do cenário, o agro sempre tocou o nosso país, sempre foi o grande responsável por tocar o nosso PIB e não vai ser diferente. Mas, em contrapartida, ele também está buscando e está olhando pelos desafios que ele tem, ele está olhando para equipamentos e tecnologias que entregam uma operação mais barata e que possam trazer uma rentabilidade maior para que ele seja saudável no negócio dele. E é justamente isso que a gente, como empresa, né, que tem um dono de uma lavoura por trás, tenta entregar para o mercado. Né? É verdade. Bom, eu conversei com o André Torquetti, gerente comercial da Gruner, e eu já tive o prazer de mostrar esse caminhão já há algum tempo, bem lá atrás do nosso programa, e hoje a gente tem o prazer novamente de mostrar uma tecnologia muito mais avançada. E eu tenho certeza absoluta que virão novos formatos do Gruner, é claro, para melhorar, para baratear o custo de produção, principalmente do produtor de cana. André Torquetti, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa, e nós estamos aqui com as portas abertas para quando precisar. Tá certo? Obrigado. Muito obrigado, Antônio. Novamente agradeço o convite. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a glória deve ser conquistada. A honra, por sua vez, basta que não seja perdida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.